Olá, confeiteiras! Sejam muito bem-vindas ao Chá das 5. Aqui a gente discute estratégias da tua jornada para se tornar uma confeiteira inclusiva de sucesso. E o tema de hoje, o tema dessa aula é como vender os doces inclusivos todos os dias. A nossa aula era para ser lá no YouTube, a gente teve um pequeno problema técnico, o YouTube não está querendo colaborar hoje, então vai ser aqui no Instagram, me atrasei um pouquinho, mas eu vou dar aula para vocês como a gente tinha combinado, tá? Essa aula ela não ia ficar salva, mas ela vai ficar salva sim, devido a esse atraso, leve atraso, e eu vou tentar resolver esse problema com o YouTube para as nossas próximas aulas. Sejam todas muito bem-vindas. Olá, meninas! O tema da aula de hoje é como vender os teus doces inclusivos todos os dias. Toda terça-feira a gente tem o Chá das 5, às 5 horas, aqui no Instagram e no YouTube. Deveria ser no YouTube, né? Mas tudo certo, hoje a nossa aula vai ocorrer aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Então, para quem está chegando agora, vamos falar um pouquinho, vou tomar um chá, que é o Chá das 5. Vou tomar um chazinho aqui, se vocês quiserem. Tomem um chá também, uma água, um suco, uma kombucha, um café, né? Porque não venham me acompanhar aqui. Antes de começar, eu quero saber quem aqui é iniciante, quem nunca assistiu aula minha, quem nunca viu nada ao vivo meu, quem tá chegando agora. Quero saber quem é iniciante, quem tá chegando agora, quem não me conhece, coloca a hashtag iniciante. Tô chegando agora. Não sei, não te conheço, não sei nada de doce inclusivo. Quero começar a entender desse universo. Cheguei agora, sou nova. Me manda aqui a hashtag iniciante para eu saber como é que tá essa turma aqui, até para eu conseguir conduzir a aula. E quem for minha aluna, quem já é confeiteira maravilhosa, que eu já vi que tem algumas confeiteiras maravilhosas aqui, coloca a hashtag confeiteira maravilhosa para eu saber se tem aluna aqui nessa aula, se tem aluna, se tem iniciante. Oi, Paola, a gente teve um problema com o YouTube. Eu fiquei aqui uns mais de 15 minutos tentando carregar a aula no YouTube e ele não quis abrir. Então, vai ser aqui hoje, né? Não vou deixar você sem aula. A ideia era sempre fazer aula no YouTube, mas ele não colaborou. Então, a aula hoje vai ser aqui no Instagram, tá? Combinado? Me mandem aqui quem é iniciante, hashtag iniciante. Quem nunca assistiu nada meu, quem nem sabe fazer doce inclusivo, quem tá perdidinha, me manda hashtag iniciante. E quem é confeiteira inclusiva, manda hashtag confeiteira inclusiva. Confeiteira maravilhosa. Hashtag confeiteira maravilhosa. Empolgadíssima com esse chá. Sou confeiteira iniciante, mas ainda não sou sua aluna. Show, Paty! Mas é isso aí. É para quem está iniciando mesmo, para vocês destravarem mesmo, começarem essa jornada de ser uma confeiteira inclusiva de sucesso. Vamos começar falando, então, para quem está chegando agora, quem está perdido aqui, o que são os doces inclusivos, por que eu chamo de doces inclusivos, por que eu não chamo de doces saudáveis. Quem já me acompanha aqui mais tempo sabe um pouquinho, né? Mas eu vou explicar, vou dar uma introdução aqui. Não vou enrolar muito, quem me conhece sabe que eu não enrolo, eu já dou muito conteúdo, tá? Só dou dando um tempinho aqui para vocês entrarem, porque a aula seria no YouTube e vai ser aqui no Instagram, mas vamos começar com conteúdo. Então, doces inclusivos são doces feitos normalmente para pessoas que têm alguma restrição alimentar por questões de saúde ou escolha. Então, não necessariamente a pessoa tem uma intolerância, uma alergia, mas às vezes ela escolhe excluir algum alimento. E os doces inclusivos, eles servem para atender essas pessoas que restringem algum alimento, seja por escolha ou por saúde. Esse alimento, esse ingrediente, ele pode ser glúten, pode ser a farinha de trigo, pode ser o açúcar, pode ser o leite, pode ser os ovos, pode ser oleaginosas, soja, grãos. Então, dentro da confeitaria inclusiva, a gente tem várias ramificações ali, tá? A confeitaria inclusiva, ela é um subnicho da confeitaria e aí a gente tem várias ramificações de pessoas com restrições alimentares diferentes. Lembrando que essa restrição alimentar, ela pode ser por uma condição de saúde ou por escolha. O nicho de alimentação inclusiva, de doces inclusivos, ele vem crescendo
absurdamente nos últimos anos. Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Se vocês colocarem ali no Google tendências de mercado de alimentação, tendências de alimentação, vocês vão ver que uma das principais tendências para os próximos anos e que dos últimos anos também é a alimentação inclusiva. São os produtos principalmente sem glúten, tá? É um tipo de mercado, um nicho de mercado que tem crescido muito. A previsão é que cresça ainda mais esse ano de 2022. A tendência é continuar crescendo, tá? Isso quer dizer que é uma excelente oportunidade de mercado, né? Por quê? A gente tem ali grande parte dessas pessoas que hoje consomem esses alimentos inclusivos não necessariamente tem uma restrição por saúde. Muitas pessoas, isso que eu estou falando é através de pesquisas, tá? Não sou eu que estou dizendo. Li bastante a respeito para trazer isso para vocês. Grande parte das pessoas que consomem esses alimentos hoje sem glúten, sem lácteos, sem lactose, sem ovos, sem açúcar, elas não têm uma doença propriamente ligada ali a essa exclusão desse ingrediente. Mas elas acabam decidindo, elas acabam optando por escolher, por tirar algum desses ingredientes da sua alimentação, por se sentir melhor, por buscar um estilo de vida mais saudável, ou porque às vezes alguém da família tem uma restrição por questão de saúde, então toda a família acaba se adaptando e as outras pessoas que não têm essa questão de saúde acabam também entrando nessa nova onda da alimentação mais saudável ou da alimentação inclusiva. Então, grande parte dessas pessoas que buscam hoje esses alimentos, elas não têm propriamente uma condição de saúde envolvida, mas é muito mais por escolha. Então, esse foi um ponto identificado nessas pesquisas, que essa alimentação que surgiu focada nos celíacos, nos intolerantes, ela acabou abrangindo hoje muito mais pessoas, tá? Então, a gente tem um leque muito maior de potenciais clientes para poder oferecer os nossos produtos, tá? Até aqui ficou claro? Sem áudio? Vocês não estão me ouvindo? Ou estão me ouvindo? Me falem aqui se estão me ouvindo ou não estão me ouvindo. Que mandaram aqui sem áudio. O microfone aqui, vocês me mandem. Pra mim tá normal. Vanille, dá uma olhada se não é no teu telefone. Ó, Paola disse que tá normal. Normal? Estão ouvindo? Tá. Então, assim, quando a gente fala de doces inclusivos, retomando, tá? Quando a gente fala de doces inclusivos ou doces saudáveis, como muita gente chama, eu, Jéssica, não sou fã dessa nomenclatura de doce saudável, porque eu acredito que saudável é um estilo de vida e não um alimento por si só, né? Então eu chamo de alimentação inclusiva, que tem o intuito de incluir todo mundo, né, ao redor da mesa, de incluir todas as pessoas que têm essa restrição, seja por escolha ou seja por saúde. Então a gente chama de confeitaria inclusiva, né? Essa confeitaria, ela tem hoje ao mesmo tempo que muita gente torce o nariz, né, que muita gente acaba fazendo cara feia, principalmente quando fala doce saudável, e esse é também um dos motivos que eu não uso o nome doce saudável, muita gente acaba torcendo o nariz, né? Mas, em contrapartida, essas pessoas que têm essa restrição e que estão crescendo todos os dias, cada vez mais, elas acordam todos os dias procurando opções. E elas não encontram opções. Então, são muitas pessoas querendo um certo tipo de doce que não encontram confeiteiras para oferecer esse doce com qualidade, confeiteiras que façam um doce inclusivo, que realmente fique gostoso, que fique atrativo, que fique com uma textura boa, que seja bonito. Elas não encontram, tá? E aí a gente vai entrar no ponto da nossa aula, que é sobre como vender todos os dias os teus doces inclusivos. Por quê? Isso foi uma queixa muito forte de vocês. Como eu trabalho aqui com a confeitaria inclusiva, recebo muitas perguntas todos os dias de alunas dizendo: Jéssica, eu faço os doces, mas eu não consigo vender todos os dias. Como que eu faço para vender todos os dias? E, gente, vocês têm uma mina de ouro nas mãos, literalmente, tá? Existe uma coisa no mercado que a gente chama de lei da oferta e da demanda. Pensa aqui comigo, vamos fazer um raciocínio juntas, tá? Quando a gente fala da confeitaria tradicional, ali com farinha de trigo, com açúcar, com ovos, hoje em dia tem muita confeiteira fazendo, muita confeiteira, tá?
muita confeiteira fazendo, muito mais confeiteira fazendo, chegou um nicho assim, tá saturado, tá? Muito mais confeiteira fazendo do que gente procurando. O que acontece quando a gente tem uma grande oferta e pouca demanda? Guerra de preço, tá? Acontece a guerra de preço. As confeiteiras têm que começar a ou baixar os seus preços ou ter um diferencial muito atrativo para conseguir agregar valor no seu produto e conseguir vender mais caro. Então, a competitividade ali na confeitaria tradicional é enorme, é absurda, porque a gente tem muita gente fazendo e tem muito mais gente hoje fazendo do que gente procurando, tá? Então acaba tendo essa guerra de preço. Quando a gente vem para a confeitaria inclusiva, acontece o contrário. E aí que eu digo que vocês têm uma mina de ouro nas mãos, só que vocês têm que saber usar essa mina de ouro. E a gente já vai chegar lá, que é o tema dessa aula, tá? Fica aqui comigo que eu vou te dar os 5 passos que tu precisa fazer para começar a vender todos os dias. Então, quando a gente vem para a confeitaria inclusiva, a gente tem o contrário. A gente tem uma demanda muito grande e que, segundo as pesquisas, crescendo a cada dia, então, todos os dias cresce o número de pessoas buscando por esse tipo de alimento e a gente tem pouca gente oferecendo. Tem muito pouca confeiteira fazendo, tá? Então tem muito mais gente querendo e pouca confeiteira fazendo. O que isso quer dizer quando a gente tem uma alta demanda e pouca oferta? A oferta é escassa. Quando algo é escasso, o que acontece no mercado? Olhem para as marcas de luxo, para algo que é exclusivo, que é escasso. Quando algo é exclusivo, ele é sempre mais caro, né? Porque tem poucas unidades, porque é uma edição limitada, porque é exclusivo, sempre é mais caro, tá? E é isso que acontece dentro da confeitaria inclusiva. A gente tem, quem sabe fazer, tem o poder, detém o poder nas mãos. Vocês conseguem cobrar um valor justo pelo produto de vocês. Ah, mas o cliente acha caro. Bom, quem perde é ele. Principalmente em determinadas situações, como por exemplo, cidade pequena, tá? Muita gente fala, ah, Jéssica, mas eu moro em cidade pequena. Gente, cidade pequena é ainda mais fácil de vender, porque tu tem ainda menos opção, tá? Então, cidade pequena, às vezes tem uma confeiteira, como foi aqui no meu caso, aqui na minha cidade, eu comecei, eu era a única que atendia sem glúten e sem leite, a única, e até hoje, né? A única confeitaria que todos os doces são realmente sem glúten e sem leite e realmente seguros para alérgicos e para alérgicos a leite e a celíacos. Tá? Então, assim, quando tu é a única opção do teu cliente, tu se torna escasso. Se ele não compra de ti ou se ele acha caro, quem perde é o cliente, não é tu. Tá? Tu consegue ter um poder de negociação com esse cliente muito maior, muito nas tuas mãos. Tá? Dito tudo isso, vocês estão conseguindo entender que o poder de escolha é de vocês nesse mercado? Dentro da confeitaria inclusiva, a confeiteira que detém o conhecimento, que sabe fazer os doces, que coloca o tempo dela, a expertise dela à disposição dos clientes e oferece um produto realmente gostoso, bonito, atrativo, ela detém o poder nessa negociação porque ela é escassa, tá? Ela oferece algo que poucas pessoas oferecem, ela tem um conhecimento que poucas pessoas têm. O teu cliente, ele não sabe fazer, né? Ele não é confeiteiro, ele não investiu em tanto conhecimento quanto tu, ele não tá todos os dias na cozinha testando, validando. Então tu tem uma mina de ouro nas mãos, só que tu tem que saber usar, porque aí a gente entra no grande erro das confeiteiras inclusivas, né? E das confeiteiras tradicionais também que começam nesse meio. E eu quero ser bem realista aqui com vocês, tá? Não iludo vocês, vocês sabem que eu trabalho com realidade. Gente, não é sorte, tá? Não é sorte. Não é sorte. Eu sempre falo, não é sorte, é conhecimento certo. Como assim, Jéssica? Só porque é escasso, não quer dizer que tu trabalhando com algo escasso, de alto valor, que tu vai conseguir, que as vendas vão cair do céu. Que tu vai ficar em casa aqui, ó, tomando o teu chazinho. E as vendas vão cair. Não é assim que acontece. A gente tem que se colocar em movimento, tá? Então, não é sorte, é conhecimento certo. Tu já tem uma mina de ouro nas mãos. Agora, tu tem que aprender a lapidar essa mina de ouro, a vender, a oferecer. Tu só ter o ouro aqui contigo nas mãos, ele não vai se vender sozinho. Tu tem que pegar e começar a olhar
para os outros lados do teu negócio. E aí entra uma questão que vai muito além de fazer doces, que é aqui, ó, cabeça da confeiteira. Que a confeiteira ainda acha, né? Quem aí me fala assim, Jéssica, mas eu quero fazer só um bolinho para fazer uma renda extra, para vender de vez em quando, né? Eu faço, se eu sou boleira, eu faço ali em casa. E aí a confeiteira não se valoriza. Vocês não se valorizam, tá? Vocês mesmas não enxergam o negócio de vocês como um negócio, né? Vocês querem só vender, querem que a venda aconteça assim, né? Como se fosse mágica. E eu falo isso com propriedade porque isso aconteceu comigo também lá no início. Eu não sabia essas estratégias, não sabia como vender todos os dias. E aí tu fica na cozinha de casa, né, desesperada, pensando, cara, eu tô aqui, eu sei fazer, eu investi em curso, eu sei um monte de receita boa, o meu doce é bom de verdade, mas ninguém pede. Né? Quem é que passa aí por isso? Que faz já doces inclusivos, que já faz doces inclusivos gostosos e que sabe que o doce é bom e diz assim, eu não tenho venda. Ou não vende toda semana, ou não vende todos os dias. Me conta aqui quem que passa por isso, quem aí que já faz doce inclusivo e não consegue vender todos os dias ou toda semana, que não tem um fluxo constante de vendas. Me manda aqui para eu saber. Que sabe que faz um doce gostoso, assim, olha, Jéssica, meu doce é muito bom. Eu faço um doce muito bom, mas eu não consigo. Não consigo vender todos os dias. Tô travada. Me manda aqui para eu saber quem tá travada. A Paola. Eu. Mais alguém? Eu sei que tem um delay aqui, vou esperar um pouquinho vocês mandarem. Pois é, gente, pois é. Aí o que adianta? Aí a confeiteira vai lá e fica fazendo o quê? Focando em receita, em aprender a fazer receita. Aí tu faz 532 doces muito gostoso. Tu vende os 532 doces que tu faz? Vende todos? Não vende, né? Pois é. Primeiro ponto, anotem isso que é muito importante. Primeiro ponto, a gente vai a partir daqui, tá? A partir daqui. Começa a enxergar o teu negócio como um negócio, tá? Teu negócio como um negócio. Não é só fazer o bolo, só fazer um doce, só fazer um brownie, só fazer um docinho. Isso é uma parte da tua empresa, tá? Quando a gente vai, já foi em supermercado, todo mundo aqui vai em supermercado todo dia, né? Quando a gente vai no supermercado ali, tu imagina se o dono do supermercado focasse só em ter os produtos lá. Ah, eu tenho um supermercado aqui, aluguei um espaço, coloquei os produtos ali e ninguém compra. E aí o dono do supermercado, ele é o repositor, ele é o caixa, ele faz o marketing meia boca. Você acha que ia vender? Acha que ia dar certo? Não adianta só tu ter o produto dentro do teu negócio, dentro do teu mercado. Tu precisa agir nas outras áreas. Tu precisa pensar nas outras partes, na logística do supermercado. Como que ele vai funcionar? Como que o cliente vai comprar? Eu vou ter um caixa? Eu vou ter alguém nesse caixa? Vou ter alguém para repor? Eu vou ter uma fachada? Eu vou ter alguém para divulgar? Como é que eu vou divulgar? Eu vou divulgar na rádio da cidade? Eu vou divulgar na TV? Eu vou divulgar no jornal? Começa, primeiro de tudo, começa a olhar para o teu negócio como um negócio fora da cozinha. Tá bom, Jéssica, já entendi. Tem um doce muito bom, muito gostoso. E fora da cozinha, como é que tá o teu negócio? O que tu tá fazendo? Te pergunto. E quando eu pergunto isso, muitas confeiteiras travam nessa parte. Ficam, caraca, eu só pensava nos doces, só pensava na produção, só pensava em fazer um doce muito gostoso. E o resto? E o resto? Uma empresa, ela não é feita só de uma operação, só de uma partezinha. É como se fosse um quebra-cabeça. Sabe quando a gente é criança e a gente brinca de quebra-cabeça? Tem várias partes que precisam se encaixar. E se uma dessas partes está faltando, se falta uma pecinha,
tu não consegue completar o quebra-cabeça, tu não consegue desvendar a imagem, tu não consegue ver o todo, a imagem não fica completa. E o teu negócio é como se fosse um quebra-cabeça. Fazer os doces é uma parte desse quebra-cabeça, tá? Fazer os doces é uma parte. Agora a gente precisa, e é o que eu vou dar nessa aula aqui para vocês, quais são as outras partes desse quebra-cabeça. Claro que a gente não vou dar tudo hoje porque é muita coisa, mas toda semana, toda terça-feira às 5 horas da tarde eu vou estar aqui dando uma pecinha desse quebra-cabeça para te ajudar, tá? Hoje a gente está falando da parte de venda, como vender todos os dias. Só que isso é um processo, gente. Não existe mágica, não é sorte, não é mágica, é conhecimento certo. Eu não vou te dar aqui uma frase que tu vai pegar, fazer e tu vai começar a vender todos os dias. Não, eu vou te dar aqui 5 estratégias para te aplicar, começar a aplicar no teu negócio. E muito importante, prestem atenção aqui, essas 5 estratégias, as 5 têm que ser aplicadas, tá? Não adianta tu aplicar uma, aplicar duas e não aplicar as outras. E dizer, ai, não dá certo. Tem que ser tudo junto, tá? Tudo tem que estar em harmonia. Com organização a gente consegue. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível, tá? Com organização, com foco, entendendo que a tua empresa, como se fosse um quebra-cabeça e tu vai ter que unir essas partes, tu consegue fazer isso. Então eu vou te dar as 5 estratégias hoje aqui, tá? Mas antes de te dar as estratégias, eu vou começar a falar os principais erros que vocês cometem. Os principais erros que as confeiteiras cometem dentro do seu negócio e que faz elas não venderem todos os dias, que começa a travar. E aí vocês vão me dizendo aí se vocês estão marcando check, se vocês estão cometendo esses erros, tá? Então, um deles eu já falei aqui, que é, quem prestou atenção aqui, eu já falei um dos principais erros aqui. Qual que eu já falei? Alguém sabe? Qual é o principal erro, o primeiro erro que a confeiteira comete? Conta aqui. Isso é pedagógico, tá? Eu tô perguntando pra vocês porque eu quero saber se vocês estão prestando atenção, tá, gente? Não adianta eu só ficar falando. Então, vocês comentem aqui qual é o primeiro erro da confeiteira. Não enxergar como um negócio. Isso. E aí, quando ela não enxerga como um negócio, Paola, o que que ela faz? Ela foca só no quê? Quando ela não enxerga o negócio como um negócio, ela foca no quê? Aí, ó, bingo. Aluna aplicada é assim, receita. Foca só nos doces. Confeiteiras maravilhosas, as duas, né? Paola e Bianca, eu sei que são confeiteiras maravilhosas. Já sabe, as alunas já sabem, ó. Quando não enxerga o negócio como um negócio, foca só nos doces. Segundo erro que a confeiteira comete, deixa eu pegar minha cola aqui, que eu fiz uma lista, tá? Pra falar pra vocês, porque a minha memória é péssima. Minhas alunas sabem, né, que eu tenho memória de peixe. Então eu fiz uma lista. É não conhecer o cliente ideal, não conhecer o seu cliente, não saber quais são as necessidades que aquele cliente tem, quais são os desejos, quais são as dores. A confeiteira, ela é muito egocentrista, a gente é egocentrista, todo mundo é, tá, gente? E isso vai ser uma das estratégias que eu vou falar mais pra frente, que vai ajudar vocês. Toda pessoa é egoísta, tá? A gente pensa na gente. E nós, confeiteiros, quando a gente monta um negócio, a gente acaba pensando no doce que a gente gosta, no que a gente mais gosta de fazer. E a gente esquece que a gente não está vendendo pra gente, a gente está vendendo pro cliente. E aí vocês esquecem de saber quem é o cliente de vocês, o que o cliente de vocês quer, o que ele quer, o que ele gosta. Então vocês não conhecem o cliente, vocês não sabem o problema do cliente, não sabem o que faz sentido para ele, o que não faz. E aí vocês oferecem o que faz sentido para vocês. E esquece que o foco da empresa é o cliente. Esse é um segundo erro, tá? Primeiro erro é focar em receitas. Segundo erro é não conhecer o teu cliente, não entender quem que tu tá atendendo. E esse é um erro muito gravíssimo. Porque é difícil tu vender para alguém que tu não sabe o que a pessoa quer, né? É que nem tu tentar vender carne, pode ser o corte de carne mais top, mais... Não entendo nada de carne, tá, gente? Mas não sei, vai lá numa boutique de carne e tentar vender para um vegano.
Não vai funcionar. Pode ser a melhor carne do mundo, mas não é o que o vegano quer. E com os clientes de vocês a mesma coisa, tá? Terceiro ponto que faz as confeiteiras não venderem: a falta de constância na divulgação, principalmente nas redes sociais. A confeiteira posta, assim, ó, quando quer, né? Ah, eu vou postar quando eu tiver tempo. Quando eu tiver tempo, eu vou lá e faço uma publicação. Quando eu tiver tempo, eu mando uma mensagem pro meu cliente. Quando eu tiver tempo, eu faço uma foto. Gente, se tu deixar para ter tempo, tu não vai ter. A gente sabe como é corrido o dia na cozinha. É insano. Principalmente se tu trabalha sozinha, se tu trabalha sozinha de casa ou de um ateliê, ou se tu tem no máximo um ajudante, alguém ali te ajudando, te dando uma mão, é corrido. Se tu vai deixar para fazer foto dos teus produtos, para fazer publicação, quando der tempo, tu não vai fazer. E esse é um erro muito perigoso. E a gente já vai entender o porquê mais um pouquinho lá pra frente quando eu der as 5 estratégias para vocês, tá? Então, primeiro erro, focar em receitas. Segundo erro, não conhecer bem os clientes. Terceiro erro, postar só quando der na telha, quando tá afim. Quarto erro, postar alguma coisa nas redes sociais só por postar. Principalmente aquela foto bem de qualquer jeito, sabe? Eu tenho que postar esse doce porque eu produzi hoje. Aí vai lá, de noite, na produção, já não tem mais nem luz. Vai lá, bate uma foto de qualquer jeito para postar. Aí vocês postam umas coisas... Desculpa, tá, gente? Mas a chinelada é com carinho. Mas postam umas coisas horrorosas, tá? No feed de vocês. Vamos pensar aqui, vou trazer um raciocínio para vocês entenderem o porquê desse puxão de orelha. O doce, ele é indulgência, ele é desejo, que a gente tem que sentir desejo. Quando a gente fala de doce inclusivo, a gente tem aquelas objeções, né, do cliente, que é que o doce é seco, que o doce é ruim. Sempre tem alguém ali no ouvido do cliente falando para ele que é seco, que é ruim, que é esfarelento, que já comeu, que já não gostou, que é sem graça. Então o cliente do doce inclusivo, ele tem um certo preconceito, por mais que ele precise comer aquele doce, em algum momento na vida dele, desse cliente, ele já comeu um doce inclusivo ruim, tá? Inclusive, vocês, eu aposto, se eu perguntar aqui, quem já comeu um doce inclusivo ruim, acho que todo mundo, né? Se não todo mundo, 90%, que é o que mais tem. Então, olha só o que a gente falou lá no início da live, tá? É escasso, pouca gente sabe fazer e as poucas pessoas que fazem, algumas ainda fazem coisas ruins. Olha a oportunidade de mercado para vocês aí, tá? Tem pouca gente fazendo e quem faz ainda faz uns trecos meia boca, tá? Então, se tu faz um negócio bom e não tá vendendo todo dia, tu tá deixando dinheiro na mesa, tá fazendo alguma coisa errada, tá? Então, pegar e postar qualquer foto, o teu cliente, ele precisa enxergar nessas fotos, precisa enxergar na tua divulgação que o doce é bom. O doce não basta ele ser bom, ele tem que parecer ser bom. Anotem essa frase, quem tá com o caderninho aí, quem é aluna aplicada, as confeiteiras maravilhosas que são minhas alunas, eu sei que estão anotando tudo, elas anotam tudo. Nota isso, o doce, ele não pode só ser bom, ele tem que parecer ser bom, principalmente quando a gente fala de confeitaria inclusiva. Então, não posta qualquer coisa, não posta uma foto feia. Antes de postar, faz um exercício. Antes de postar a foto do teu doce, vocês vão se comprometer aqui comigo, tá? Vão se comprometer. Antes de postar a foto do teu doce, tu vai olhar bem para ela e vai dizer assim: eu ficaria com desejo de comer esse doce se eu tivesse rolando ali no feed do Instagram e aparecesse esse doce pra mim. Eu ficaria com desejo de comer, ficaria com vontade de clicar e ver o que mais que essa pessoa tem. Ficaria com vontade mesmo de aquele desejo, assim, que deve ser muito bom. Pensa nisso antes de postar a foto dos teus doces, tá? Ó, e isso que a gente nem chegou nas 5 estratégias, gente. Tô só falando que vocês fazem de errado, tá? Fica aí comigo, se prepare que as 5 estratégias... Olha, fica aqui. Então, ó, antes de postar as fotos dos teus doces, olha e vê se tu tem desejo, se te desperta desejo, se tu olha aquela foto e diz, não, realmente, tenho vontade de comer esse doce. Aí tu posta. Se tu olha a foto e diz assim,
Ai, não sei, isso aqui tá meio estranho, né? Não posta, não posta. Cliente doce inclusivo já tem essa objeção, não posta, tá? Então, ó, recapitulando o que faz, olha quanta coisa você faz de errado, tá? Foco em aprender sua receita. Não conhece o cliente que está atendendo, então não sabe o que oferecer para ele, acaba oferecendo um monte de coisa ou qualquer coisa. Posta só quando tá afim, aparece só quando tá afim. Ah, hoje eu tô afim, hoje eu vou aparecer. Tipo aquele parente que aparece só quando quer pedir dinheiro, sabe? É vocês no Instagram. Vocês não geram valor nenhum pro cliente de vocês, né? Aparece só para divulgar o cardápio de Páscoa, né? Ó, compre. Então, assim, não sejam o parente que só aparece quando quer pedir dinheiro, tá? Então, e aparecer com foto feia. Tá? Já foi 4 até agora. Tem mais coisa aqui que vocês fazem de errado. Não posto foto feia. Aí, olha só essa aqui. O cliente vai lá, vocês postaram a foto com desejo, a foto bonita, estão sempre ali, né? Sabe o cliente, fiz tudo bonitinho. O cliente vai lá e pede o cardápio. Vai lá no WhatsApp, clica ali e te pede o cardápio. Pronto, né? Venda feita. Aí tu manda o cardápio e o cliente some. O cliente nunca mais aparece, não te dá nenhum muito obrigado. Sabe? Sabe o que é isso? Isso é abordagem, é falta de abordagem, na verdade. Isso é atender o cliente sem estratégia de vendas, sem ter conhecimento de condução de vendas. Um dos maiores erros. Eu tenho certeza que também todo mundo aqui já cometeu esse erro de pegar e só mandar o cardápio para o cliente. Pega e só manda. Olha lá, te vira. Aí o cliente, tu tem tal coisa? Tem, vou te mandar o cardápio. Manda o cardápio para o cliente e espera que ele escolha. E aí o cliente não pede. Vocês não têm estratégia nenhuma, não conduz a venda, não mostra o que vocês fazem. Existe uma forma certa da gente obter uma resposta do cliente. Existe uma estratégia de condução de venda. Se vocês quiserem, depois a gente pode até fazer uma live sobre isso. Lá dentro da mentoria, as meninas recebem todo um escopo de como fazer a condução de vendas pelo WhatsApp para não acontecer isso, tá? Então, mas aí é uma aula um pouco mais profunda, não vou me adentrar muito nisso. Mas vocês precisam ter estratégia na hora de atender o cliente. Não é só pegar e tacar o cardápio pro cliente e rezar 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria e torcer para que ele faça o pedido. Não funciona assim, gente. Não funciona, tá? Então, ó, a gente listou 5 coisas que vocês fazem errado, que eu espero que vocês estejam anotando. E agora, a gente vai falar das estratégias do que vocês têm que fazer certo para conseguir vender todos os dias. Além desses pontos que vocês erram, tem algumas estratégias bem pontuais que vão fazer diferença no teu jogo, tá? Então assim, ó, vou terminar o meu chá aqui, vou dar um tempo para vocês pegarem papel e caneta. Quem não tá ainda com papel e caneta, que já deveria estar, né, para anotar essas 5 estratégias. Pega um bloco do celular, papel, caneta, não sei, alguma coisa aí. Estão anotando? Quem está anotando, me fala que está anotando. Vou pegar minha cola aqui. Então vamos lá. 5 estratégias para te começar hoje, aplicar hoje. Lembra, é um quebra-cabeça. Não adianta tu aplicar uma, não adianta tu aplicar 2, não adianta tu aplicar 3. Tu precisa aplicar 5 estratégias para te começar a vender mais todos os dias. Combinado? Então, a primeira estratégia tem a ver com um dos erros que vocês cometem, que é gerar desejo no cliente de vocês. Tá? O cliente precisa ficar com vontade, precisa ativar as lombrigas, tá? Precisa ativar as lombrigas, precisa ser aquela foto, cara, que assim, ó, de parar o feed, que o cliente tenha vontade de parar o feed, fique babando e tenha desejo, tá? Então, primeiro passo é realmente trabalhar essa questão do desejo. Olha, peguem referências, tá? Façam um mapa de referências de vocês, de grandes marcas que vocês, ou até pequenas, até locais pode ser, marcas que vocês consomem, e comecem a analisar o que te desperta o desejo naquilo. Tipo Coca-Cola, tá?
Pega um comercial da Coca-Cola, Coca-Cola não fica lá, compre Coca-Cola, ó, Coca-Cola é bom, compre Coca-Cola, Coca-Cola é gostoso. Não. O comercial da Coca-Cola, como é que é? As pessoas felizes, um dia de calor, de verão, aquela garrafinha suada, a pessoa vai lá, ai, se refresca com aquele refrigerante gelado. Isso é gerar desejo, tá? Façam isso, apliquem essas estratégias nos doces de vocês, na divulgação de vocês, em tudo que é contato com o cliente de vocês, tá? As pessoas têm, lembrem disso, as pessoas têm uma grande objeção quanto a doces inclusivos. Então ele não basta só ser bom, ele tem que parecer ser bom. Não adianta nada tu fazer um bolo no pote, um brownie que seja assim maravilhoso, se quando a pessoa olha ali na foto, ela não sente essa vontade. Ela não olha e diz assim, cara, isso deve ser realmente muito bom, tá? Vocês precisam gerar esse desejo, de verdade. E assim, isso a gente fala para confeitaria tradicional, mas quando a gente fala de confeitaria inclusiva, esse trabalho ele é ainda mais importante, tá? Então, façam fotos, tem várias dicas aqui no meu perfil para te fazer fotos bonitas com os teus doces, usando coisas que tu já tem em casa, sem equipamentos caros, sem nada, pode fazer em casa. Se tu tiver como contratar alguém, fazer um dia de sessão de fotos dos teus doces, fazer fotos bonitas que gerem desejo, melhor ainda. Mas se tu não tiver, eu sou sempre a favor, indico para vocês começarem com o que vocês já têm, tá? Comece com o que tu tem, depois a gente vai aumentando. Então aqui no feed tem várias dicas de como fazer fotos, tem um vídeo que eu fiz mês passado, eu acho, postei aqui sobre como fotografar os ovos de Páscoa de vocês com uma cartolina e o celular, que fica uma foto bem bonita, tá? Então, gerem desejo, esse é o primeiro passo. Segundo passo, esse aqui vocês anotem, eu vou até ler aqui, tá? Que é entender o teu cliente e entender o que esse cliente precisa. Olha só, isso aqui é o ouro, tá? Quem entende isso, o jogo muda. Tu precisa entender o que o teu cliente precisa, o que ele quer. Lembra que eu falei ali que pode ser a melhor carne do mundo, se tu tá tentando vender para vegano, vegano não quer carne? É sobre isso. Tu tem que saber quem que tu tá atendendo e o que faz sentido para aquela pessoa, para te ter doces que atendam às necessidades dessa pessoa. Quando tu tem doces que atendam às necessidades do teu cliente e diferentes necessidades, tu consegue vender todos os dias. Então tu vai pegar e vai parar e vai analisar quem é o teu cliente e que produtos que tu pode oferecer para ele que façam sentido ao longo da semana dele, tá? Pode ser, e quem já me acompanha aqui mais tempo, um único produto em diferentes apresentações, tá? Tem como fazer isso e aí tu não precisa ter um cardápio imenso, que eu sou super contra de ter um cardápio imenso, e aí tu vai pegar e vai definir os produtos de acordo com as necessidades do teu cliente, tá? Isso é ouro, 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 ouro. O cliente, ele é, as pessoas no geral, a gente é primeiro despertado pelo desejo, tá? Então, a gente primeiro se desperta pelo desejo. Na hora de fazer a compra, existem dois processos, né? O desejo, que é um sentimento, e o sentimento ele é sempre mais rápido do que o nosso racional, tá? Então, o cliente, ele primeiro vai sentir aquele desejo e depois ele vai tentar se autoconvencer de uma forma racional que ele precisa daquilo, tá? Que aquilo faz sentido na vida dele. Isso para qualquer processo de compra, tá, gente? O cliente ele vai sentir o desejo, ele vai sentir aquele impulso de compra e depois ele vai se questionar, tá, mas eu preciso disso por quê? E ele vai achar uma razão. Quando tu facilita esse processo para o teu cliente, isso fica ainda mais fácil na hora de vender. Como assim, Jéssica? Vou explicar aqui para vocês como facilitar esse processo de compra para o teu cliente. Em vez de tu oferecer um bolo no pote para o teu cliente e dizer, ó, compra esse bolo no pote, tu vai sugerir situações que aquele cliente pode consumir aquele bolo no pote. Tu vai facilitar esse processo racional para ele, tá? Então tu vai gerar desejo e ali no teu cardápio, na tua divulgação, tu vai dizer,
Ah, bolo no pote, ideal para consumir na sobremesa, ideal para o final de semana, ideal para, né? Enfim, tu vai fazer ali no teu cardápio e vai dar sugestões de consumo para o teu cliente. Tu vai facilitar a escolha racional dele, porque ele vai dizer, ah, realmente vou comprar esse bolo no pote porque eu sempre fico sem sobremesa depois do almoço, nunca tem nada que eu possa comer. Ah, realmente, eu vou comprar esse bolo caseirinho no final de semana, porque lá em casa o pessoal sempre se reúne no final da tarde, eu nunca tenho nada para tomar no café da tarde ali, ou nada para comer com chimarrão. Então, vou comprar esse bolo. Então, tu vai começar a contextualizar os teus produtos para o teu cliente. Tu vai gerar o desejo pelas fotos e tu vai dar a razão para ele, tá? Vai mostrar de forma racional como que aquilo ali resolve um problema na vida dele, tá? Esse é o segundo ponto. Vamos pro terceiro ponto. O terceiro ponto é sempre facilitar a compra do teu cliente. Facilitar a escolha e facilitar a compra. A gente não vende um doce, a gente vende uma facilidade, a resolução de uma dor do nosso cliente, tá? Então, esse terceiro passo é, depois de entender o que esse cliente quer, facilitar a vida dele, tu vai conduzir essa venda. Quando tu atender um cliente no 1 a 1, quando tu atender um cliente no WhatsApp, tu vai ter que fazer uma condução de venda. E aí, essa condução de venda vai ser de acordo com esses desejos, essas dores, essas necessidades que o teu cliente tem, tá? Isso é muito importante. Não é, gente, só largar o cardápio para o cliente e deixar que ele se vire, porque isso é trabalhoso. Quando o cliente procura uma confeiteira, quando o cliente procura um especialista em algo, ele espera que tu, como especialista, resolva o problema dele, entregue a solução. Ele não quer outro problema. Quando tu entrega só um cardápio para o teu cliente, um monte de informação solta ali, uma lista de produtos soltas, tu tá devolvendo outro problema para o teu cliente. Não é isso que ele quer uma solução, tá? Então, quanto mais tu facilitar a vida do teu cliente, mais tu conseguir conduzir a venda mostrando que tu tá facilitando para ele, entregando a solução para ele, mais fácil fica de vender. E aí, tu consegue vender sempre e muitas vezes para o mesmo cliente, porque ele vai te ter como referência, ele vai te ter como uma segurança, como uma pessoa que resolve os problemas dele. E ele não vai querer nem procurar outra pessoa, porque a Jéssica resolve os meus problemas. Então, é isso que eu quero. Tu cria uma zona de conforto para o teu cliente, tá? Ele sabe que ele pode contar contigo, porque ele encontra tudo o que ele precisa. Beleza? Quarto ponto, ser visto. Tem uma frase que, se vocês não ouviram, vocês vão ouvir muito de mim, que é: quem não é visto não é lembrado, tá? E quando a gente fala aqui de ser visto, a gente retoma lá para um dos problemas, uma das coisas que vocês fazem errado, que é aparecer só quando querem alguma coisa do cliente, aparecer só para vender, fazer a famosa panfletagem, sabe? Famosa panfletagem, aparece lá no feed só para vender. Só para vender. É o famoso tio que aparece só para pedir dinheiro na família. Sabe? Aquele que quando te manda um WhatsApp diz assim, o que ele quer? E agora, o que ele vai me pedir? Vocês são o parente chato que aparece só para pedir dinheiro. Não pode, gente. Tem que sempre ser visto. O cliente tem que estar sempre enxergando os teus produtos, tem que estar sempre gerando desejo. Por quê? Quando ele decidir pela vontade, quando despertar aquela vontade, quando ele tiver fome, quando ele tiver desejo, quem que vai estar na cabeça dele? Quem ele vê mais, tá? Vocês vão ser a primeira escolha do cliente, vocês não vão ser a segunda opção. A segunda opção vai ser sempre aquela pessoa que, como a Jéssica não está disponível, então eu vou lá. Mas tu tem que ser sempre a primeira opção do teu cliente. Ele não pode ter uma segunda opção. E para ser a primeira opção, tu tem que estar ali, todos os dias martelando. Pensa em comercial de TV, tá? Porque eu sei que vocês têm medo de ser repetitivas, eu sei disso. Jéssica, mas eu vou ser repetitiva, eu vou ficar postando todos os dias, eu vou mandar mensagem para o meu cliente. Eu sei que a gente tem medo de ser repetitiva, mas pensa em comercial de televisão. Nunca vê um comercial de televisão uma vez só e depois nunca mais vê. Todos os dias o comercial tá lá batendo na mesma tecla. Quando tu tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha por a compra de um produto, tu vai sempre lembrar daquele que está aparecendo mais para ti.
mais vezes, mais tempo, ele vai estar fresquinho ali na tua mente, vai ser sempre a primeira escolha, tá? Então, postar, pensem assim, o Instagram de vocês é a vitrine de vocês. É a mesma coisa que se tu tivesse uma loja na rua e tu não repusesse os doces todos os dias, tá? É tipo vitrine de loja. Ó, eu já trabalhei em loja de roupa masculina. E era dentro de um shopping, a gente trocava a vitrine uma vez por semana, pelo menos, tá? Uma vez por semana, pelo menos, às vezes duas, assim, troca de coleção, tal, duas. Mas normalmente uma vez por semana. Por quê? Como era shopping, o maior movimento era final de semana. Então não tinha por que ficar trocando muito ao longo da semana, né? Então a gente trocava uma vez por semana. Lojas de rua trocam o tempo todo, porque muitas vezes é a mesma pessoa que passa ali na frente daquela loja todos os dias. Então lojas de rua acabam trocando 2, 3 vezes por semana a vitrine, porque tem que estar sempre aparecendo coisa nova para o cliente, tá? É a vitrine que chama, é o cliente passar ali e ver algo que atrai ele e ele querer comprar. Então, se tu não aparece, se tu não se mostra para o cliente, se tu não tá ali todos os dias alimentando a tua vitrine, é como se tu estivesse de férias, tá? De férias. Pensem na CLT. Gente, quem trabalha de CLT, tu não vai trabalhar no dia que tu tá afim. Ai, hoje eu vou trabalhar, hoje eu tô afim, hoje eu decidi que eu vou trabalhar. Ah, não, hoje eu não tô, hoje eu vou ficar em casa, não vou trabalhar. Quando vocês abandonam o Instagram de vocês e não postam todos os dias para o cliente de vocês, é como se tu não tivesse ido trabalhar. É como se estivesse na CLT e dizendo assim, hoje eu não tô afim de trabalhar. O cliente entende que tu tá de folga, tá de férias, a loja tá fechada, tem ninguém ali atendendo, ele entrou na loja, não tem nenhum vendedor para atender ele. Então, tem que ser visto todos os dias, tem que postar todos os dias. Ah, Jéssica, mas eu não tenho tempo. Bom, tem que se organizar. Dentro da mentoria, as meninas recebem cronograma, a gente fala de postagem, como agendar a publicação, como fazer. Ensino todas essas estratégias, tá? Mas não é o que eu vou falar aqui, porque é muita coisa. Mas tem sim como tu se organizar, tu fazer isso um dia da semana e as suas redes sociais ficarem alimentadas a semana toda, tá? É possível sim para quem tem pouco tempo, mas isso tem que ser feito, gente, pelo amor de Deus. Não abandonem o Instagram de vocês e posta lá, uma vez no mês, uma vez por semana. Não dá, sabe? É tipo, o cliente chega ali, é como se a vitrine estivesse cheia de mosquinha em cima. Tem ninguém cuidando dessa loja. A loja tá abandonada, tá? Então, esse é o quarto ponto. Ser visto sempre, tá? Vamos então para o nosso quinto e último ponto, que é muito, muito, muito importante para vocês venderem todos os dias. E esse aqui, quando eu falo, chove, eu não sabia que dava para fazer isso. E vocês não fazem, vocês perdem venda. O que eu vejo, eu entro nos perfis de vocês aí, volta e meia, né, para dar uma olhada. E aí o que mais tem é vocês fazendo o que eu fiz muito no início. E o meu jogo só virou quando eu implementei essa quinta estratégia que eu vou falar agora para vocês. Porque eu já tinha o resto mais ou menos encaminhado, mas eu não fazia essa quinta estratégia. E por isso que eu tô falando para vocês que não é fazer uma, fazer duas, fazer três, fazer quatro, é aplicar 5, tá? Porque eu fazia 4, mas eu não fazia a quinta. E aí quando eu comecei a fazer a quinta, já fazendo as 4 outras estratégias que eu dei aqui, o meu negócio fez assim, tá? Então, tá sem som? Tá. Eu vou responder as perguntas de vocês depois, tá, meninas? Vamos só finalizar o raciocínio aqui para não perder. A quinta estratégia para vocês venderem todos os dias é trabalhar com pronta entrega. Não adianta, gente. Tem que ter pelo menos um produto de pronta entrega. Tem que ter, tá? Tem que ter um produto de pronta entrega. Eu vejo que vocês têm lá 3 dias de antecedência, 2 dias de antecedência, 1 semana de antecedência. Tu não vai vender todos os dias enquanto tu ficar esperando o cliente se programar e fazer pedido com antecedência, tá? Tem os clientes que vão lá e se organizam e pedem com antecedência? Tem, mas eles são raríssimos, tá? Raríssimos. E isso só te atrasa. Ficar produzindo
quando o cliente faz um pedido e daí tu vai lá e 2 dias tu fica produzindo para entregar, isso só te atrasa, só atrasa o crescimento da tua empresa, tá? Então, vocês precisam ter pronta entrega. Ah, mas eu vou ter que ir para a cozinha todo dia. Não precisa. Tu pode trabalhar com pronta entrega trabalhando um dia da semana, fazendo produção um dia da semana, fazendo produção no máximo 2 dias da semana e ter pronta entrega todos os dias. Dá para fazer. Se vocês quiserem, a gente faz uma aula do Chá das 5 falando sobre isso, como fazer isso, tá? Mas dá. Então, vamos recapitular aqui os 5 pontos para vocês venderem todos os dias, que a gente já está finalizando a nossa aula. Ó, para quem chegou depois. Primeiro ponto, tá? Primeira estratégia para vender todos os dias. Gerar desejo. Quem anotou aí tudo que eu falei sobre gerar desejo, tá? Gerar desejo. Lembrem, os doces inclusivos têm mais objeções, a gente precisa gerar desejo. 2, entender o que o teu cliente quer, saber das dores dele, tá? Entender o que ele precisa para te oferecer o produto certeiro. E acho até que a gente vai fazer um chá das 5 falando sobre isso, tá? 3, facilitar a vida do teu cliente, conduzir a venda com o teu cliente de forma estratégica, para que ele entenda que aquele produto é algo que ele precisa. Facilitar aquela escolha racional. Depois do desejo vem a escolha racional. Então, tu precisa facilitar essa escolha para o teu cliente. 4º ponto, ser visto para ser lembrado, sempre, tá? Não pode falhar. 5º, ter pronta entrega todos os dias, não atender só sob encomenda, ter pronta entrega todos os dias, tá? Esses são os 5 pontos, as 5 estratégias que tu precisa aplicar juntas para começar a vender todos os dias. Não adianta 1, 2, 3, 4, tem que ser as 5, tá, gente? Eu sei, porque eu apliquei 4. Não ia tão bem assim quando eu apliquei as 5 juntas, o negócio virou, tá? Então, vamos ver se tem dúvidas. Até terminou meu chá. Alguém pegou chá para acompanhar hoje comigo aqui? Alguém mais veio tomando chazinho? Deixa eu ver o que tem de dúvidas aqui de vocês. Vou rolar um pouquinho. Fiquem aqui. A Luna Páscoa também é confeiteira maravilhosa. Tudo confeiteira maravilhosa. Eu acho que saudável remete que os outros alimentos são doentes. Ai, gente, melhor definição, adorei. É tipo isso, né? Eu não gosto, muita gente tem o preconceito, ouve o saudável e já fica aqui, será que é bom? Né? O doce inclusive eu acho que faz mais sentido, assim, pra mim, né? Mas cada um chama como quiser. Vai do que faz sentido pra ti, pro teu negócio. Deixa eu ver. Pensar só em receitas, não conhecer o cliente, divulgar quando quer, tirar fotos feias, não ter técnica de venda, isso aí, os 5 erros. Como descobrir essa necessidade? Vanille, isso aí tu tem que fazer um trabalho de persona, descobrir quem é o teu público-alvo, quem é a tua persona. Isso tudo dentro da mentoria Doces que Vendem. Eu faço um trabalho de 6 semanas com as alunas e a gente faz bem, eu acho que são umas 2 aulas que a gente fala bastante sobre isso. Então é bastante coisa, assim, são aulas bem densas. A gente fala muito sobre como descobrir o que faz sentido, quem é o teu cliente, o que faz sentido para o teu cliente, quais são os produtos que tu pode vender para esse cliente, tá? A gente faz um acompanhamento bem de perto, porque cada nicho vai ter necessidades diferentes, tá? Tu vai ter que saber exatamente quem é o teu cliente para te conseguir focar em saber essas necessidades. Não é do nada, assim, não, tá? Muito medo de ser repetitiva, vergonha de ficar postando. Não pode ter vergonha de postar. Ami, medo de ser repetitiva também não. Pode repetir. Inclusive, gente, publicações. Ah, publicou há 2 semanas atrás. Ah, e agora tem que fazer foto nova. Publica. A pessoa que viu 2 semanas atrás talvez não tenha visto essa semana, né? Ou chegou gente nova. Não tenham medo. Falta criatividade de post, tem melhor horário de postagem? Não tem esse negócio de melhor horário de postagem. Melhor horário é todos os dias. Criatividade de post também a gente tem que fazer. Isso tudo parte entendendo quem é o teu público e o que faz sentido para ele, tá, Paty?
Se tu não sabe para quem tu vai vender, tu vai faltar criatividade de post mesmo. Por isso que eu dou algumas sugestões para vocês lá dentro da mentoria. Pronta entrega, agora até a Páscoa com produtos de Páscoa. Será que vende super, 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 super? Sim, mas tem que ter estratégia para fazer essa pronta entrega, tá, mulher? Não vai perder dinheiro e deixar o produto perecendo aí. Mas vende. Eu vendia muito antes da Páscoa, tá? Muito. O mês inteiro antes da Páscoa vende bastante. Não foca só no dia da Páscoa, não. Isso. Então tá, confeiteiras, esse foi o Chá das 5, um programa onde a gente fala sobre as principais estratégias para tua jornada de se tornar uma confeiteira inclusiva de sucesso. Vejo vocês, então, na próxima terça-feira, às 5 horas da tarde. Quem ainda não se inscreveu no Chá das 5, se inscreve, o link tá aqui na bio. E vocês recebem também a Lucky Leather toda quinta-feira, tá? Não é sorte, é conhecimento, certo? Lembrem disso. Toda quinta vocês recebem uma carta lá no e-mail de vocês, abordando assuntos de empreendedorismo, de mentalidade, de confeitaria inclusiva. Então, quem está inscrito no Chá das 5 ganha esse bônus toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, tá? Um beijo e até semana que vem.